Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro Experiências de Quase Morte, do autor Edson Amâncio, para o capítulo de número 10, com o tópico Darwin na Sessão Espírita. Tópico bem curtinho. Capítulo bem curtinho aqui, então vamos começar. Por mais inverossímil que pareça, Charles Darwin compareceu a uma sessão espírita. Foi em 16 de janeiro de 1874. Na casa de seu irmão Erasmus, na Queen Anne Road, 6, em Londres. Entre os outros participantes estavam Francis Galton, antropólogo eugenista, primo em segundo grau de Darwin e um dos fundadores da então moderna ciência da psicologia, e George Eliot, Mary Ann Evans, a romancista que adotara esse pseudônimo masculino para fugir aos estereótipos de que mulher só escrevia romances frívolos. O seleto grupo temia que a ascensão do espiritismo impedisse o avanço do materialismo científico. Da inusitada sessão, Darwin deixou registrado que a experiência foi calorenta e cansativa. Ele saiu antes que tivessem acontecido algumas coisas extraordinárias. Avistaram-se faíscas, ouviu-se a mesa fazer ruídos e cadeiras subiram sozinhas na mesa. Em outra sessão, 11 dias depois, seu filho George e o biólogo e antropólogo Thomas Henry Huxley atuaram como representantes de Darwin. Depois que os dois relataram que os médiuns se valiam de prestidigitação, Darwin escreveu: Agora, a meu ver, serão necessárias provas de grande peso para fazer que acreditemos em alguma coisa de além de simples trapaça. Estou satisfeito por ter declarado anteontem, diante de toda a minha família, que quanto mais eu pensava no que tinha acontecido na Queen Anne Road, mais convencido ficava de que tudo tinha sido impostura. Darwin, Galton e Huxley, os três apóstolos do materialismo científico, ficaram convencidos de fraude e passaram a abominar o espiritismo. Mas um dos participantes, o poeta Frederick W. H. Mears, veio a ser um dos fundadores e depois presidente da Society for Psychical Research. Assim, a opinião daqueles importantes materialistas não foi suficiente para interromper a busca da imortalidade. Ela não só continuou, como também se desenvolveu. Com certeza, não tem data para acabar, a não ser que a raça humana desapareça da face da Terra. Os antigos rituais mortuários egípcios, que, em sutil processo de mumificação, preservavam os cadáveres junto com seus pertences mais valiosos, alguns com verdadeiros tesouros acumulados em vida, tinha-se sempre em mente a imortalidade. E dezenas até centenas de milênios antes, os homens de Neandertal já enterravam os mortos junto dos objetos de uso pessoal, para ser utilizados na outra vida, no outro mundo, onde deveriam por certo renascer. Talvez mais do que os ocultistas, e com certeza mais do que os cientistas, os artistas clamaram pela imortalidade. O escritor de língua alemã Elias Canet, Nobel de Literatura em 81, dedicou muitas anotações de seu diário a expressar a sua esperança na imortalidade. Depois que morreu, tais anotações foram reunidas em livro, inclusive esta. Não é nenhuma vergonha, não é egoísta, é correto e bom e consciente que nada inspire tanto alguém quanto pensar em imortalidade. Não se vê, pois, como eles, amontoados em vagões, são enviados à morte? Eles não riem, eles não fazem piadas, eles não se gabam para mutuamente alimentar sua falsa coragem? Então eles voam em 20, 30, 100 em bandos de aviões sobre a gente, carregados de bombas, a cada quarto de hora, a cada minuto, e vê-se como regressam pacíficos, brilhando na luz do sol, como flores, como peixes, depois de terem destruído cidades inteiras. Não se pode dizer mais Deus. Ele está marcado para sempre. Ele tem na fronte o sinal de Caim das guerras. Pode-se apenas pensar na única salvação, a imortalidade. Quem mataria? Quem ainda cairia na armadilha do assassinato, se nada houvesse que se pudesse assassinar? Depois da análise exaustiva das teorias científicas que procuram explicar as experiências de quase morte, minha conclusão é que nenhuma delas consegue justificar de maneira inexorável e irrefutável os aspectos descritos nas EQMs.
Nenhum físico, biólogo ou neurocientista consegue explicar como é possível que certas pessoas estejam mais conscientes durante uma parada cardíaca, ou seja, quando o cérebro não é capaz de manifestar nenhuma atividade possível de detectar e desaparecerem os reflexos corporais e os reflexos do tronco cerebral. Acresce-se o fato de que várias pessoas que passaram pela experiência de quase morte conseguem relatar acontecimentos muito distantes do local em que seu corpo jazia, inerte durante o coma ou quase morte. Após tantas leituras, reflexões e inúmeros relatos de pessoas que tiveram EQM, estou convencido de que a consciência não pode ser considerada produto do funcionamento cerebral. Tudo indica que é o contrário. A mente influencia as funções cerebrais. Nenhum conhecimento científico atual explica todos os aspectos da subjetividade descritos por pacientes durante parada cardíaca. A análise dos trabalhos publicados sobre EQMs, a interpretação dos mecanismos possíveis para explicá-las, os testemunhos dos estudos retrospectivos e até mesmo dos prospectivos, leva-nos enfim à conclusão de que elas são reais. Tão relevantes se mostram os inúmeros indícios e provas. Ao admiti-las, apostamos inarredavelmente todas as fichas em que a consciência ou espírito dá no mesmo. Sobrevive ao corpo físico. Ora, se as EQMs são verdadeiras, se a consciência existe independentemente do corpo, nós, ao reconhecermos isso como verdade científica, não estamos fazendo nada além de reconhecer que há vida depois da morte. Trocando em miúdos, as EQMs nos dão a entender aquilo que a maior parte da humanidade almeja: a imortalidade. Final do capítulo número 10.